1997, no arcaico Tibia 3.1, havia uma pequena ilha vazia no meio do oceano. Aquela ilha era apenas um pedaço de terra num infinito azul, que se situava mais para oeste do continente principal. E embora ela já tivesse algumas árvores e grama, só ganharia edificações, NPCs e caves no update 5.2, em março do ano de 2000. Nightmare, um jogador apaixonado por Tibia, decidiu que ajudaria a Cipsoft a desenvolver áreas que seriam essenciais para o jogo. Ele batizou aquela ilha de Rookgard e criou a primeira versão do que seria o local que todos os jogadores iniciantes do Tibia começariam a sua jornada. Para fins de classificação dessa primeira etapa de Rookgard, vamos dizer que Rookgard era basicamente a Vila dos Iniciantes e as planícies selvagens além das muralhas, que chamaremos aqui de Área 1. Não demorou muito para que Nightmare, o criador da Ilha de Rook, expandisse seu projeto original, criando uma área totalmente nova a oeste, conectada à Área 1 por uma gigantesca ponte. Essa segunda área veio ainda naquele mesmo ano, em dezembro, na versão 6.2 do Tibia. Nightmare, num surto de criatividade, criou o que provavelmente é a área mais amada pela comunidade Rookstayer. Foi na Área 2 que finalmente foi implementada toda a mitologia da Sword of Fury, além de lugares icônicos, como a Torre das Vespas, a Cave das Poison Spiders e a Montanha do Minotauro Solitário. Esses lugares encantaram os jogadores mais antigos, deixando-os tão fascinados que alguns deles jamais iriam sair daquela ilha. A expansão de Rookgard, é claro, acabou dando também um respiro para a cada vez mais numerosa população de novatos, que antes disputavam experiência apenas na Área 1. A população dos jogadores naquela época era bem grande, e só iria crescer ao longo dos anos. Embora a grande maioria fosse constituída de free accounts, prontos para explorar totalmente o game de graça, havia no meio deles um seleto número de jogadores pagantes da recém-implementada Premium Time. A Cipsoft queria recompensar seus jogadores premiums pela compra das mensalidades, e em Rookgard foi adicionada a NPC Norma, que comprava e vendia itens exclusivamente para esses jogadores que pagavam mensalidade no jogo. Sem precisar disputar com uma multidão para falar com o NPC, eles tinham um serviço VIP, mas que não se estendia para outras dores de cabeça na época, como falar com o oráculo ou caçar em áreas lotadas de free accounts. Então, não muito tempo depois da expansão sul da vila que trouxe Lilia ao jogo, Rookgard acabou ganhando sua última grande aquisição de terras, a Área 3, ou como é mais conhecida, a Área Premium. A Área Premium foi introduzida em Rookgard no dia 3 de setembro de 2003, no patch 7.12. E antes de falar da área em si, eu quero só explicar rapidinho qual vai ser o objetivo desse vídeo. Como eu falei para vocês, Rookgard é meio que dividida em áreas bem distintas, que foram implementadas em updates diferentes. Meu objetivo aqui nessa série de vídeos é explorar com vocês cada uma dessas áreas a fundo, contando curiosidades sobre cada um desses lugares e comentando algumas das histórias que aconteceram pelas partes da ilha. Eu já meio que fiz isso com a antiga área tutorial, que eu vou deixar meio que como um bônus aqui dessa série. Mas o piloto oficial dessa série vai ser esse vídeo explorando a Área 3, ou a Área Premium. Ela é conectada ao vilarejo principal por uma ponte bem peculiar. Diferente das outras pontes de Rook, nessa aqui você só pode passar se for um player com uma Premium Account. Até algum tempo atrás, nem criaturas conseguiam passar dessa ponte, sendo teleportadas ali para o comecinho dela. Esse truque para fazer criaturas voltarem para o começo da ponte foi usado pela Debov em um test server para assolar um Behemoth. Com as suas afiadas Spears, ele até que estava dando dano no monstro colossal, mas no fim das contas ele acabou tendo a ajuda de um time completo de Rookstayers para poder finalizar o bicho. Essa ponte já foi palco de muitas histórias ao longo dos seus 19 anos de existência. De súplicas desesperadas de noobs pedindo por gold para os seus ídolos premiums, até o mais recente bloqueio realizado em Vunira a fim de trancar o caminho do maior botter do jogo, o polonês Liver. Passando pela ponte, antigamente nos deparávamos com o que restou da antiga Pleasure Island. Eu já fiz um vídeo só sobre isso, e não quero me estender muito nesse assunto. Então recomendo que vocês vejam o vídeo para entender mais sobre a história da mini ilha que acabou se tornando a área premium de Rook. Assim como a versão free, a área PA também conta com uma mini vila para ser o local onde os aventureiros vão se preparar para suas aventuras e também descansar delas. Essa área foi bem modificada ao longo do tempo, diferente de quase todo o resto da ilha PA que mudou muito pouco ao longo dos anos. Antigamente existia aqui um prédio onde era a morada do Gatekeeper, uma versão alternativa do Oráculo, que levava seu personagem para cidades PA ao invés de cidades Free no nível 8. Esse prédio acabou sendo totalmente removido junto com o NPC. Mais adiante temos a NPC Elideli, que é a vendedora de equipamentos e que te dá a quest da Honeyflower,
Durante anos, dar uma Honeyflower para ela para conseguir uma lendária Studded Legs era a forma mais fácil de você conseguir um full set em Hook, porque o Orc Spearman antigamente era uma máquina de matar. Mas com o passar dos anos, matar Spearmans ficou muito mais fácil, e hoje é raro ver alguém trocar Honeyflowers com a Lidelle. Subindo um andar aqui na loja dela, podemos ver um quartinho que antigamente era usado por muitos como casinha improvisada. Aqui eu quero dar destaque para a screenshot tirada pelo Machetron, segurando o item de fansite dele, e dos banquetes que a Gabi Eisen preparava para o seu namorado Mystic Stair em Fidera. Aqui também é um dos locais onde de vez em quando acontece a invasão dos ratos, sendo o único lugar da área Premium onde isso acontece. Descendo para o andar -1 da loja, podemos encontrar a área de trocas. Ela é bem parecida com a sua versão Free Account. Me lembro que aqui aconteceu o primeiro up do level 50 da Debov, quando ela nem tinha tomado o Nimilock ainda. Nesse andar a gente ainda tem um esgoto que leva para uma Cave dos Ratos, que é a versão Premium da lotada Cave dos Ratos Free. Aqui você conseguia matar seus ratinhos com muito mais glamour, sem ter que disputar com 1000 players Free Account. Mais para leste da vila, podemos ver o irmão gêmeo de Willy, o Billy. O moinho, onde os dois trabalham, é dividido no térreo por um rio. E no andar de cima tem uma porta trancada. Diferente de outras portas em Hook, essa aqui nunca foi um mistério real. A gente sempre soube que ela nunca iria abrir e ponto final. Pelo simples fato de que se ela abrisse, todo o lance desse lado Premium Account e Free Account iria para o espaço. Muita gente fazia desse andar a sua casinha definitiva em Hook, incluindo eu. Sempre que eu ia transferir um item do meu Hookstair para um Char DP, eu usava esse prédio aqui para passar meus itens. Mas eu tinha que tomar bastante cuidado, porque naquela época, esse prédio todo era lotado de padeiros. Era no moinho que as pessoas transformavam o trigo em farinha, e nos fogões de cima e de baixo do prédio, eles assavam seus deliciosos pãezinhos. Um dos padeiros, inclusive, uma vez encontrou com o lendário Sunrise no prédio, e ofereceu alguns dos seus pães fresquinhos à lenda. Sunrise recusou a oferta gentilmente, e disse que já tinha tomado o café da manhã. Nessa screenshot mega famosa. Foi aqui nesse andar também que o Esporro upou o level 50. Bom, seguindo pela ponte de Zebros, finalmente chegamos à área de caça PA. Diferente das abertas e amigáveis planícies das áreas 1 e 2, as áreas selvagens da parte Premium sempre pareceram muito mais com florestas densas e misteriosas na minha imaginação. Talvez grande parte disso se deva a encontrarmos logo de cara com um dos maiores mistérios de Hookguard assim que descemos da ponte. O NPC Lois já tem um vídeo próprio aqui no canal, mas vale mencionar a loucura dele com os coelhos da caverna. Outro mistério na parte térrea é a gaivota voando em cima de uma montanha inacessível. Diferente do Gol do Minotauro Mage, a gaivota não tem loot, o que fez com que ela nunca se tornasse alvo de extensas investigações. Seguindo um pouquinho para a esquerda do Lui, podemos encontrar a caverna do único urso da área PA. Essa caverna é bem peculiar, porque além de abrigar o único urso da área, é acessível subindo por uma escada que não leva a outros acessos além da criatura. Foi aqui que a lendária screenshot do level 100 do Voodoo Rhythm foi tirada. É uma screenshot bem simples, e eu não sei porquê, mas eu acho ela muito foda. Talvez porque os outros Hookstairs nem mesmo se prestaram para montar uma screenshot do nível 100. O Sunrise mesmo não tirava screenshots de nenhum up. E o Debov, que era famoso por se mostrar e tirar screenshot de todos os seus feitos, tirou uma screenshot ridícula do nível 100 aqui embaixo matando uma Snake. Uma screenshot bastante decepcionante para quem eu considero ter sido o maior Hookstair de todos os tempos. E falando dele, foi aqui na área Premium onde ele fez a maior parte da sua XP na época de ouro de Hookguard, especificamente na Range dos Lobos. A Range dos Lobos são 3 montanhas situadas no térreo que estão lotadas de lobos, que são bem fraquinhos e dão relativamente bastante XP. Essa é com certeza a minha range favorita para Hookstairs low level. Coisas legais de se mencionar sobre essas montanhas é a bananeira da Montanha Norte, que é acessível quando você sobe no último andar com caixas e que serve como uma bananeira alternativa para que a gente tem na área Free, e a Montanha dos Wolves no sul, que hoje tem uma grande área bloqueada, mas que antes era acessível e que servia como ponto de pesca para os rushers abastecerem seus estoques de peixe, como podemos ver nessa screenshot do Esporro. Ainda no térreo da área PA, temos a Cave das Snakes, outro lugar ótimo para pegar XP. Antes as Snakes eram roupáveis, e na época dos respawns descontrolados, a Debov chegou a fazer uma trap com aproximadamente 100 Snakes no mesmo SQM. Ela se reuniu com alguns amigos da época e testou a trap no próprio Char, que estava na época no nível 55. Na área central temos 3 lápides misteriosas, muito parecidas com a da Katana Quest, e assim como na Katana, o túmulo do meio pode ser aberto com um mapa, revelando assim uma passagem secreta para um dos lugares mais misteriosos da área. Aqui
cave que pode ser aberta é a tumba de ninguém menos que o Bozo, o bobo da corte do rei de Tais, que a gente sabe que está bem vivo lá em Mainland. Então provavelmente essa cova é só uma fachada ou uma brincadeira de mau gosto. Seguindo o caminho e passando por debaixo da montanha da gaivota, chegamos a um gigantesco aposento escuro lotado de skeletons. Aqui você mata os skeletons, dá de cara com uma placa na frente de um caminho desabado, sinalizando que ali é a entrada do Maze of Fury, ou Labirinto da Fúria, fazendo uma clara alusão a Sword of Fury, o item mais desejado de Rukigard. Até hoje ninguém conseguiu descobrir algo sobre uma possível passagem secreta que dê acesso ao labirinto, mas esse é um lugar que definitivamente encantou os pesquisadores de mistério durante anos. Talvez essa seja a principal cave da área PA. Ela requer que você tenha um pouco mais de nível para caçar, sendo que os trolls são muito mais resistentes que os lobos, e que os respawns deles são muito mais afastados entre si, aumentando o trajeto que você vai ter que cobrir a pé. Essas dificuldades, porém, são recompensadas em forma de uma XP pesada. A maioria dos high levels hoje em Rook caçam exclusivamente aqui e nos andares inferiores, que a gente vai ver mais pra frente no vídeo. O lugar que mais se destaca nessa cave é com certeza essa sala que fica na parte sul da cave. Incontáveis foram os botters que morreram em traps realizados nessa área pelo único fato de que existem um agrupamento de firefields no chão. Os trappers antigamente escondiam esses fogos jogando itens por cima deles, e os bots, programados para seguir andando e caçando no automático, várias vezes se matavam tentando sair das arapucas dos trappers. Outro lugar legal é a sala do corpinho em cima da pedra. Existe um corpo embaixo do Firefield que durante anos foi um grande mistério na ilha de Rook, mas depois que o Brownsfield foi implementado, descobriu-se que era só um corpinho decorativo mesmo, sem nada de especial. Um lugar que eu acho interessante também é esse trecho da área dos Trolls. É uma sala redonda gigantesca, onde é possível ver uma pequena ilha no seu interior. Essa ilha, que à primeira vista é inacessível, dá acesso ao único boss da área Premium. Para chegar nessa ilha você vai precisar voltar para o térreo, ir até o pântano do oeste e cavar em um buraco escondido embaixo da árvore com uma pá. Seguindo pelos andares você vai se deparar com um aposento contendo 2 skeletons e um caixão de madeira. No caixão de madeira você encontra a quest do Small Axe. Esse é um item engraçado porque não é um machado de verdade, que você pode equipar e atacar criaturas. É um item que serve apenas para você trocar por uma picareta no NPC Aldi. É nessa sala que nasce um dos bosses mais misteriosos de Rukigard, o Telescor. Ele é um boss meio meme porque, além de ser um boss pouco procurado e morto por estar na área Premium, conta com um loot bem porcaria, que cai todo de skeletons normais. Muita gente teoriza que o Telescor teria algum tipo de drop ultra raro, como o Dice do Monster, que ficou sem confirmação durante anos. Mas são só teorias mesmo, e até hoje ninguém nem mesmo viu um item raro que poderia ser drop dele. Descendo pela cave dos Trolls, passamos pelo grande hall dos dormitórios. São 9 dormitórios ao todo, e um deles foi usado para atrapar o Liver no início do cerco a Vunira. Por estar usando o bot, ele não conseguia sair de lá e ficou preso até o Floor Reset. Outros 2 dormitórios marcantes são do lado oposto, que contém cada um Orc Spearman. Esses 2 Spearman são um dos únicos meios dos Rooksteiros mais antigos conseguirem uma Studded Legs, sendo que o único acesso da área free para se matar um Orc Spearman e dropar uma Studded Legs é pela quest da Rukigard Quest, inacessível para players mais antigos. Avançando mais um pouco para o sul, chegamos finalmente na Ponte dos Goblins. Os Goblins foram introduzidos no Tibia em dezembro de 2000, mas foram colocados em Rukigard apenas na chegada da área Premium, sendo uma criatura exclusiva dessa área, assim como as galinhas. Os Goblins, diferente dos Orcs, Trolls e Minotauros, não são citados por nenhum livro em Rukigard. Sua presença na ilha, em termos de lore, é um completo mistério. Sabemos que os Orcs e Trolls são criaturas locais e pouco inteligentes, que foram escravizadas pelos Minotauros que chegaram de Mitwallen, capital dos Minotauros no continente. Mas não se sabe onde os Goblins se encaixam em toda essa história. É sabido, porém, que a introdução deles em Rukigard trouxe uma grande mudança para os Rooksteirs. A possibilidade de se obter Small Stones em larga escala. Antes, fazendo hunts simples de Goblins por algumas horas, você dropava Small Stones o suficiente para ficar dias inteiros treinando seus skills de distance. Com o tempo, o número de pedras dropadas e a chance delas de caírem foram extremamente nerfadas, mas isso não impediu que os Rooksteirs continuassem caçando Goblins para obter suas preciosas munições. E falando em munições, foram os Goblins que introduziram a necessidade de se usar Spears em Rukigard. Claro que sempre teve gente que usou Spears em Rook por baterem mais que as armas melee, mas com a vinda dos Goblins, o uso ocasional delas se tornou uma necessidade.
vários goblins estão em áreas inalcançáveis e só podem ser mortos com armas de longa distância. Muitos desses goblins franco-atiradores se encontram, inclusive, na misteriosa Ponte dos Goblins. Essa ponte oferecia um desafio extremamente assustador aos novatos das antigas. E se um player te trapasse do outro lado dela, a sua morte era quase certa. Aqui também era um dos locais favoritos dos Hooksters para matar botters, sendo que a maioria deles só passava pela ponte sem atacar os goblins à distância. Talvez seja por causa disso que o Liver up na Spear, para maximizar a experiência ganha e para garantir que nenhum espertinho vai atrapar ele na ponte. Essa ponte, além de ser quase uma mini Annihilator, esconde também um grande mistério. Em cada lateral podemos ver duas portas que dão acesso a duas alavancas. Ambas as portas estão trancadas, mas você consegue chegar nelas pelo andar de baixo. Muita gente teoriza que essas alavancas fariam alguma coisa em Rookguard, ou até mesmo que teriam alguma interação com a ponte. Mas eu particularmente acredito que seja só uma decoração mesmo. Seguindo pelos aposentos, podemos encontrar uma sala cheia de quinquilharias trancadas e outra sala também trancada, cheia de queijos mofados. Na parte da direita nós temos um dormitório simples com alguns goblins e cave rats, e seguindo pelo caminho da esquerda, nos deparamos com um grande aposento de piso de pedra no andar inferior, com uma placa em sua frente. O Templo do Queijo que tudo consome. Somente aqueles que realmente acreditam podem avançar. O Templo do Queijo, ou como é popularmente conhecido, a Quest dos Goblins, provavelmente é um dos maiores desafios que um low-level pode enfrentar na Ilha de Rook. Se o caminho até aqui já foi difícil, ao descer as escadas as coisas ficam bem piores. Você passa pelos 3 goblins franco-atiradores e 2 goblins guerreiros que vão te atacar tanto de curta quanto de longa distância. Fugindo deles, o aventureiro iria buscar refúgio subindo as escadas. Apenas para dar de cara com um Minotauro, uma Vespa, um Orc Spearman e 3 goblins esperando por ele. Era aqui que grande parte dos aventureiros morriam. Depois de terem enfrentado inúmeros Trolls, terem passado correndo da Ponte dos Goblins e terem sido tolos o suficiente para terem descido até aqui. Esse lugar era um desafio não só para os low levels, mas também para os Hooksters que disputavam entre os melhores na tabela de levels. Dá pra ver nesse vídeo da Debov, quando ela estava no nível 45, que até mesmo ela penava para conseguir limpar todo esse respawn. As porradas fortes do Minotauro, combinadas com o forte veneno da Vespa, e mais 4 atiradores te arremessando pedras e lanças, era algo que poucos players conseguiam solar antigamente. Limpando a sala você finalmente encontra a recompensa de toda essa quest, distribuída em 2 sacolas, uma em cada baú. Na sacola da esquerda você encontra uma sandália, 50 GPs e 5 pedras. Na sacola da direita você encontra um vial de leite, uma panela e 4 bolas de neve. A recompensa dessa quest é a coisa mais aleatória que existe, e parece só um monte de tralhas que os goblins juntavam para oferecer para esse culto maluco do queijo. Uma curiosidade sobre as sandálias é que elas são a única opção de bota para Litter Boots, que era a única bota antigamente, mas pelo fato dela ter 0 de armadura, era dificilmente usada por alguém. Existiam até teorias de que só os humildes calçavam as sandálias dessa quest, e que só eles seriam os merecedores para portar a Sword of Fury. Sinceramente, esse papinho nunca me convenceu. Outra coisa interessante aqui é a panela. Ela não tem um uso prático em Rook, mas pode ser trocada pelo Billy por uma poção de cura. E bem nas antigas, ela era trocada por uma Antídote Rune. As Antídote Runes eram vendidas pela Lily e acabaram se tornando extremamente raras quando foram removidas da lista de vendas dela e da lista de trocas de Billy. Então quem trocou a panela lá para 2007 acabou se dando bem. A última recompensa que vale a pena mencionar são as bolas de neve. Antigamente elas não faziam nada e eram bem sem graça, mas hoje em dia você pode usar ela em outros players para transformar eles em bonecos de neve por algum tempo, algo que é bem maneiro de se fazer. Sobre o aposento em si, atrás dos baús podemos ver uma estrutura de pedras pegando fogo, muito parecida com a estrutura da Sword of Fury, com um queijo mofado posicionado exatamente no centro desse altar. Segundo a placa lá do começo, esse parece ser o altar do queijo que tudo consome, um ser que provavelmente é uma divindade entre os goblins, que é adorada por eles. Existem poucas informações em Rook sobre esse culto além do texto da placa, mas imagino que da mesma forma que os goblins adorem armazenar queijo mofado, eles devem venerar o queijo e o mofo que corrói ele, simbolizando talvez o próprio universo sendo corroído aos poucos pela ação do tempo, se dobrando à vontade do Deus Queijo. A área PA talvez seja a área menos conhecida em Rook, exatamente por ter sido uma área exclusiva para Premium Accounts. Eu mesmo só fui explorar essa área anos mais tarde da minha decisão de ficar em Rook. E eu me lembro até hoje em como eu me encantei vendo esses lugares com os meus próprios olhos. Para fazer essa série, eu quero dividir as próximas áreas de Rook em Vila de Rook, Lado Leste, Cavernas Centrais e Lado Oeste.
Deixem aqui nos comentários qual a próxima parte de Hulk que vocês querem explorar no próximo vídeo. A parte mais comentada vai ser a próxima que eu vou fazer vídeos sobre. Se curtiram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e considerem apoiar o canal na seção de membros. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!